Bem-vindos à aula número 13 do nosso curso de computação gráfica. Nessa aula nós vamos estudar recorte e manipulação de janelas. Boa parte das técnicas que a gente vai estudar hoje está baseada em assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Em particular transformações geométricas, que a gente vai utilizar muito na parte inicial para investigar o problema de como nós vamos exibir nas janelas dos dispositivos os nossos objetos de interesse, né? E obviamente um problema que vai surgir também é como você descarta certas partes aí dos seus objetos, da sua cena, que você não quer visualizar dentro da janela do dispositivo, tá? Então, o que a gente vai usar hoje, basicamente, é muito transformações geométricas e também um pouquinho aí de representações paramétricas, em particular das retas, né, para poder fazer o recorte em relação às janelas de visualização. Então, como eu havia falado, né, para a gente exibir os nossos objetos no dispositivo gráfico, a gente vai ter que fazer um mapeamento entre sistemas de coordenadas utilizados para representar os objetos aí no mundo e sistemas de coordenadas do próprio dispositivo, tá? Então vai ser basicamente uma transformação de coordenadas. E a gente vai só lembrar um pouquinho aí, né, da ideia de transformações, né? E um ponto interessante, talvez não tenha ficado muito enfatizado nas aulas anteriores, é quando você faz uma transformação sobre um objeto, em particular uma transformação afim, você pode entender que seu objeto está se movendo no espaço ou que o sistema de coordenadas está sendo modificado, tá? Então são duas formas diferentes de você interpretar o mesmo processo. Se a gente olhar nesse desenho ali, aquele polígono, né, ele foi transladado para a posição 1, 2, né, mas nós poderíamos também entender isso de outra forma, né, imaginando que, na verdade, o sistema de coordenadas ele foi transladado para a posição -1, -2. Tá? Isso significaria aí, né, que seu objeto, na verdade, ficou paradinho e, na verdade, a referência deslizou. Ela se deslocou aí no sentido negativo, né, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? Então, essa é uma forma diferente de você interpretar as transformações afins que a gente aplica sobre os objetos. Então, basicamente, o processo aí de a gente visualizar, de fazer uma visualização dos objetos na tela, vai envolver mudança de coordenadas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que os dispositivos gráficos, eles exibem, né, eles, na verdade, são realizações aí de uma superfície planar, né, associada a um sistema de coordenadas. Tá? E isso aí é o que a gente vai chamar aí de superfície de suporte. E todo desenho vai ser feito nessa superfície de suporte. O sistema de coordenadas dessa superfície de suporte, por exemplo, a tela do monitor, né, ela vai ser dada por dois eixos ortogonais, né, e uma origem. Tá? E essa origem pode variar, é muito comum você ter o canto superior esquerdo, muitas das vezes o canto inferior esquerdo, e às vezes o próprio centro, né, da tela. E o que a gente vai fazer, basicamente, é um processo onde a gente vai aplicar uma transformação entre um sistema de coordenadas utilizado para descrever os objetos do mundo e esse sistema de coordenadas do dispositivo. O sistema de coordenadas do mundo, aí, também chamado, aí, no caso, sistema de coordenadas do objeto, quer dizer, aquele sistema que você está utilizando para descrever o seu objeto, vai ter que ser mapeado de alguma forma para o sistema de coordenadas do dispositivo. Isso aí é fundamental, tá? Toda vez que a gente for fazer uma aplicação gráfica, é importante você trabalhar no sistema de coordenadas do mundo do objeto, independentemente se sua aplicação é uma aplicação 2D ou 3D. Tá? Principalmente no caso das aplicações 2D, algumas vezes as pessoas têm o hábito de programar no sistema de coordenadas do dispositivo, fazendo todas as medidas em termos de pixel. Tá? E isso é complicado porque você torna a sua aplicação muito dependente da resolução do seu dispositivo. Se você fizer toda a sua aplicação trabalhando no sistema de coordenadas do objeto ou do mundo, né, se você pensar em uma cena como um todo, e depois fizer a transformação correta para a tela, né, você vai aí poder fazer um processo independente da resolução do dispositivo, desde que você, no momento em que for efetuar a transformação, né, de tela, que a gente vai ver daqui a pouco, leve em conta aí a resolução daquele dispositivo específico. Mas o interessante é que toda a sua aplicação vai ficar independente
da resolução daquele dispositivo em particular, se você fizer todos os cálculos, por exemplo, a princípio, no sistema de coordenadas do mundo ou do objeto. Então, basicamente, o que vai ser essa transformação aí de tela? A gente vai mapear uma janela, tá, definida no sistema de coordenadas do objeto, numa janelinha que vai ser definida no sistema de coordenadas do dispositivo. Tá? A gente faz uma distinção aí nessas duas janelas, a gente chama uma de janela, ou window em termo inglês, né, para representar essa janela no sistema dos objetos, né, no sistema do mundo, e a outra a gente chama de moldura. Na verdade, tem um termo específico em inglês que é o viewport. Isso vai até aparecer no OpenGL, ele tem um comando próprio chamado GL Viewport, onde você vai poder definir essa janela dentro da sua área de visualização, né? Normalmente a gente chama aí de canvas. Tá? E basicamente essa transformação vai ser isso, vai ser uma transformação afim que vai levar a janela no sistema de coordenadas do objeto na janela no sistema de coordenadas do dispositivo, conforme está ilustrado no desenho no slide. Então, a nossa janela no mundo vai ser dada por um par, né, de coordenadas XY, né, você vai ter coordenadas XY para um dos vértices, o vértice inferior esquerdo, e um vértice, as coordenadas do vértice no canto superior direito da sua janela. Né? E você vai ter esse outro par, né, de coordenadas para a janela do dispositivo. Aí a gente vai usar a nomenclatura U e V, né? Então o 0 V0 vai ser o canto inferior esquerdo da janela do dispositivo e o 1 V1 vai ser o canto, o vértice superior direito, tá? E tudo que a gente vai fazer é aplicar uma transformação que leve um retângulo correspondente à janela do sistema dos objetos no retângulo correspondente à janela no sistema do dispositivo, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Lembrando aquelas transformaçõezinhas que a gente fazia lá, né? A gente tem que tomar cuidado, porque basicamente a gente vai ter aí um processo que é aplicar uma escala nesses retângulos. E a gente sabe que as escalas, elas devem ser feitas, elas são definidas na origem, né? Então, a princípio, a primeira coisa que a gente vai fazer é transladar esse retângulo no sistema dos objetos para a origem, né? Tornar o vértice x0, y0, levar aquele vértice para a origem do sistema, né? E a partir daí nós vamos aplicar uma escala, né? Tanto na direção x quanto na direção y, de forma a tornar os dois retângulos aí congruentes, né? E o que vai acontecer depois? Bom, depois que nós tivermos ajustado os dois retângulos, nós vamos transladar o retângulo como um todo, né, para a origem do sistema do dispositivo, que no caso aí é o vértice U0, V0. Então isso fica ilustrado aí nesse diagrama, né, onde a gente a princípio tem uma janela no sistema dos objetos e a gente vê que ela começa no vértice x0, y0 e a gente vai levar todo esse retângulo para a origem do sistema, tá? Vai fazer de certa forma o vértice inferior esquerdo coincidir com a origem do sistema, né? Vai aplicar aí a escala, né, fazendo com que esse retângulo fique do mesmo tamanho do retângulo do sistema dos dispositivos e depois vai levar esse retângulo para a posição U0, V0, que é aí o vértice inferior esquerdo da janela no sistema do dispositivo. Tá? Então, isso aí vai ser, na verdade, uma cadeia de transformações, né, que a gente vai aplicar e que, de certa forma, vai levar aqueles objetos dentro daquela janela no mundo, né, na janela do seu dispositivo. Uma coisa interessante que a gente deve observar é que houve aí uma modificação na razão de aspecto. Né? Então, quando a gente for fazer esse mapeamento, levando em conta aí a razão de aspecto, né, você tem que imaginar que, na verdade, a sua janela lá do dispositivo, que em casos práticos aí vai ser uma janelinha do Windows ou do Linux, vai ter que sofrer aí um tratamento, né? Você vai ter que modificar e reduzir, na verdade, trabalhar somente com um pedaço dela, de forma que essa subjanela dentro da janela da sua aplicação tenha a mesma razão de aspecto, né? Seja proporcional ao retângulo correspondente aos objetos do mundo. Então, dessa forma, você vai conseguir preservar a razão de aspecto dos objetos, né? Quando fizer o mapeamento do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do dispositivo. Tá?
Vamos dar uma olhada agora no problema de recorte, né, bidimensional. Só voltando um pouquinho atrás, para o slide anterior, vale lembrar que todo esse processo aí de transformações, ele existe lá no OpenGL, e ele é feito através do comando GL Viewport. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui agora nesse slide é como a gente lida com o problema de você visualizar somente as partes que interessam do seu objeto na sua janela de visualização. Tá? Então, imagine, por exemplo, que a gente tem uma cena ou um conjunto de objetos gráficos, por exemplo, um mapa do nosso país, né, com toda a malha rodoviária, algo desse tipo, e você quer visualizar só um pedacinho de toda aquela informação. Tá? Então, você vai definir uma janela, né, no seu sistema aí, que representa todos os seus objetos, né? Por exemplo, aí no caso do mapa rodoviário, você vai definir uma janela e, obviamente, você vai querer enxergar somente a informação que está contida naquela janela. Todo o restante você vai querer descartar. Então, esse é um problema prático aí, né? Que a gente dá o nome típico aí em computação gráfica de recorte. Tá? Você vai simplesmente eliminar toda a informação que não está pertinente, né, não pertence àquela janela de interesse que você define aí sobre os objetos do mundo que vão ser parte da sua aplicação. Tá? Então, o problema basicamente é esse, você simplesmente definir quais são as partes do conjunto de objetos que você tem que são interiores aí a uma janela, que é uma janela de interesse, que posteriormente vai ser mapeada aí na janela do dispositivo. Tá? O problema todo aí, muitas das vezes, é que alguns objetos, ou parte desses objetos, né, vão ser parcialmente visíveis, quer dizer, um pedaço deles vai estar no interior da sua janela e outro pedaço fora. Imaginando aí que as nossas rodovias, né, sejam formadas por linhas poligonais, vai existir algum segmento que vai interceptar um dos lados da sua janela. Né? Ele vai ter uma interseção e a gente vai ter que tratar de alguma forma com esses problemas, né, de quando algum pedaço do seu objeto, quer seja uma região, ou um segmento de reta, ou um pedaço de curva, seja parcialmente visível, quer dizer, um pedaço dela está fora da janela, um pedaço dentro. Então a gente tem um exemplo nesse slide, né, de alguns desses problemas, obviamente aí caracterizados, estereotipados, né, são problemas onde você tem só uns segmentos de retas simples, mas que na verdade ilustram um problema real, que esse que eu falei, que é o dos mapas. Né? E você tem lá vários segmentos e alguns deles estão fora da janela, outros completamente contidos e alguns parcialmente. Né? E você vai ter que, de alguma forma, lidar com esses caras que estão parcialmente visíveis e fazer um recorte, quer dizer, simplesmente visualizar somente a parte que é interior à janela. Então, a gente tem os exemplos aí com segmentos. Um outro exemplo é que você tem um polígono definindo uma região. E, obviamente, tem um pedaço que está dentro da janela e porções que estão fora. E a gente vai ter que gerar um novo polígono, né, que vai ser visualizado no interior daquela janela. A gente tem os dois exemplos inferiores em que você tem, na verdade, triangulações, né, e você quer recortar esses caras mantendo a propriedade, né, que é manter os triângulos lá da sua triangulação. E a gente vai dar uma olhada inicialmente como a gente resolve o problema de recorte de segmentos. Na segunda parte da aula, a gente vai ver como a gente lida com o problema de recorte de polígonos. Então, o problema de você segmentar, de recortar um segmento em relação a uma janela, é um problema aí clássico. Né? É muito comum que essa janela seja um retângulo, até por motivos de que os nossos canvas, né, as nossas janelas de visualização, eles normalmente são retangulares. Óbvio que tem casos em que você vai encontrar algumas janelas que são diferentes, aí são regiões poligonais completamente genéricas, né, mas o caso típico é esse em que você tem janelas retangulares. Né? E o problema é basicamente esse: você tem um segmento de reta, obviamente você pode ter vários segmentos de reta, onde você vai tratar um a um, né? E você tem uma janela cujos lados são alinhados com os eixos do sistema de coordenadas. Né? E essa janela é dada por dois vértices, né? Com coordenadas x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo. Tá? E a saída aí do seu problema vai ser o segmento recortado. Obviamente que se o segmento estiver no interior da sua janela, você não vai fazer nada. Se ele estiver fora, ele vai ser completamente descartado. E se ele estiver parcialmente visível em relação a essa janela, você vai ter que de alguma forma recortar, que basicamente é determinar uma interseção, né, e substituir
o segmento original para um segmento recortado. Tá? E a gente vai ver dois algoritmos aqui. Um deles é o Cohen-Sutherland e o segundo aí é o Searsbeck. Então, esse primeiro algoritmo, né, devido aí ao Cohen e o Sutherland, ele é bem simples. Né? Você vai considerar a janela retangular como sendo algo que define, na verdade, que é delimitado aí por pela interseção de 4 semiplanos. Né? Se você considerar que cada lado da sua janela divide o plano em 2 regiões, o interior desse retângulo, né, ele vai ser as regiões em comum definidas aí por cada um desses semiplanos, tá? E se a gente olhar bem, né, nossa janela ele vai estar no semiplano à direita do lado esquerdo, né, abaixo do lado superior da janela, acima do lado inferior e à esquerda do lado direito, tá? E a técnica assim é relativamente simples e intuitiva, né? Se você tiver um segmento e os dois vértices estiverem fora da região compartilhada pela janela, considerando dos lados, você pode descartar completamente. Então, em termos práticos e para simplificar, o que eu estou falando é o seguinte: imagine que você tem dois vértices no segmento e eles estão, por exemplo, à esquerda do seu lado esquerdo da janela. Então, todos dois eles estão à esquerda do lado esquerdo. O que vai acontecer é que esses caras estão completamente fora da sua janela, tá? E nesse momento você pode descartar completamente esse segmento. Então, da mesma forma, se você tiver seus dois vértices acima do lado superior da sua janela, obviamente eles também vão estar fora. Tá? Então, esses são os casos de rejeição trivial. Se você tiver os dois vértices na região interna da sua janela, quer dizer, ele vai ter que estar simultaneamente do lado correto com relação a cada um daqueles semiplanos, você pode aceitar aquele segmento completamente. Tá? O problema é quando um dos vértices estiverem dentro com relação a um dos lados, né, da sua janela e fora com relação a esse mesmo lado. Isso aí vai causar um problema para a gente vai precisar recortar esse segmento. Tá? E recortar esse segmento vai ser tipicamente, basicamente, encontrar o ponto de interseção com aquele lado que você está fazendo a análise. Então, essa sequência aí de slides ilustra exatamente essa ideia. Né? A gente tem uma janela, né? E você tem lá os lados dessa janela determinados aí por coordenadas, né? E a gente vai ver que o lado inferior dessa janela, ele fica posicionado aí na coordenada y mínimo, né? E de forma análoga a todos os outros lados, né? Você vai ter o x máximo, y máximo, o x mínimo, o x máximo, o y máximo, o y mínimo. E o que a gente vai fazer é estudar cada um desses segmentos com relação a um lado da janela por vez, entendendo que cada lado vai definir, na verdade, vai particionar, né, através da reta suporte, o plano em duas regiões. Então, gente, a gente tinha o segmento original, né, essa diagonal grande, e a gente fez uma análise considerando somente o lado esquerdo. Né? Então, quando a gente olhou o lado esquerdo, a gente viu que a gente tinha um vértice fora e um vértice dentro, com relação somente àquele lado, né, que está na coordenada x mínimo. E como havia essa diferença, né, de posicionamento, um vértice estava dentro e outro estava fora, foi necessário recortar aquele segmento, né, gerar um novo vértice, agora esse vértice sobre a coordenada x mínimo, né, gerando obviamente um novo segmento. Os demais segmentos, os vértices dos demais segmentos estavam todos do lado direito, do lado esquerdo da nossa janela. Então, significa que não foi necessário fazer nenhum recorte e, da mesma forma, a gente não vai poder rejeitar nenhum desses caras, porque vai ser preciso ainda considerar os outros lados da janela para fazer aí o processo de análise. Então, o que a gente vai fazer agora é enxergar, vai analisar todos os segmentos com relação ao lado direito. Tá? E a gente de cara vai ver que esse segmento mais à direita e abaixo, né, ele vai precisar ser recortado também. Os outros não, vão permanecer como estão. Tá? Então, vamos cortar agora, vamos fazer análise de recorte com relação ao lado direito da nossa janela. Então, tá lá, né? A gente viu que aquele segmentozinho que era o inferior,
direito foi recortado, né? Teve um pedacinho dele recortado e os outros permaneceram como estavam, porque estavam todos do lado esquerdo, do lado direito da nossa janela. A gente agora vai fazer análise de todos os segmentos que sobraram com relação ao lado inferior. E de cara a gente vai ver que a gente vai precisar cortar de novo mais um pedaço daquela diagonal grande que a gente tinha originalmente, tá? Então a gente vai agora analisar todos os segmentos com relação ao lado inferior da nossa janela e a gente vai ver que vai ser necessário recortar um pedaço da diagonal maior, né? Porque um vértice vai estar dentro e o outro vértice vai estar fora. Então falta agora analisar todos os segmentos que restaram com relação somente ao lado superior da nossa janela. Então de cara a gente vai perceber que aquele segmento que é paralelo ao lado superior, ele vai ser completamente descartado, já que os dois vértices estão fora com relação ao lado de cima da nossa janela, e mais uma vez a diagonal vai precisar ser recortada um pouquinho, né, de forma que agora a gente tenha todos os segmentos contidos na nossa janela. Então está aí o resultado, né? E nesse momento a gente viu que a gente fez um recorte de todos aqueles segmentos e só vai precisar exibir os segmentos que restaram. Um ponto interessante aí é que essa coisa de recortar é fundamental, né? Você evita, através de um processo de recorte, passar para o seu processo de visualização, né, todas aquelas informações, todo aquele conjunto de vértices e segmentos que não são necessários, porque eles estão fora da sua região de interesse. O problema é como a gente detecta, como a gente decide e representa também as situações em que um vértice está fora e um vértice está dentro. Então a gente tem dois problemas. Um, como a gente vai representar esse posicionamento relativo dos vértices dos segmentos com relação aos lados da janela, e qual o processo que a gente vai utilizar para detectar quando você tem um segmento que precisa ser recortado ou não, tá? A gente vai fazer isso através de uma estratégia simples. Os lados da nossa janela definem regiões para a gente, né, que vão ser interseções desses semiplanos, né? E cada uma dessas regiões pode ser codificada através de 4 bits, né? E se a gente olhar para o slide, a região interna, né, ela vai ser representada por um código numérico, tá? Esse código numérico é formado por 4 bits. O bit mais à esquerda, ele representa aí, estuda, na verdade, o lado superior, né? Por isso essa letrinha T de top, quer dizer, ele indica se um vértice está dentro ou fora do semiplano de interesse determinado pelo lado superior da nossa janela, né? Em seguida, você vai ter o B, que vai ser o terceiro. Se você tiver dentro com relação ao lado inferior, né? Por isso a letrinha B ali lá na nossa ilustração, correspondendo aí ao lado inferior, né? Bottom, e você vai ter, obviamente, o segundo bit aí para o lado direito e o terceiro bit para o lado esquerdo, tá? Então sempre lembrando que se o bit estiver valendo 1, você está numa situação em que o vértice está fora com relação ao semiplano determinado por aquele lado, né? E você vai ter o bit 0 se ele está dentro. Então, se a gente olhar agora, né, considerando essa ideia, a região interna da janela, né, aquele retângulo de dentro, ele tem todos os bits 0, o que significa que ele está dentro dos semiplanos de interesse correspondentes aí a todos os lados da nossa janela, tá? Então você vai ter, por exemplo, aí a região superior esquerda, né, com código 1001. Isso significa que ela está fora em relação ao lado superior, né? E ela está fora também com relação ao lado esquerdo, o L, o left, tá? E o engraçado é que se a gente olhar, considerando o lado esquerdo da nossa janela, todas aquelas 3 regiões à esquerda do lado esquerdo, eles vão ter o último bit valendo 1, o que significa que estão todos fora com relação ao lado esquerdo, tá? Então é dessa forma que a gente vai codificar aí esse posicionamento relativo dos vértices, tá? E a gente vai usar também umas continhas simples, né? Usando aí operadores lógicos para caracterizar quando a gente pode fazer uma rejeição trivial do nosso segmento, que é obviamente formado por 2 vértices, ou quando a gente pode aceitar aquele cara trivialmente, quer dizer, ele está totalmente dentro da nossa janela, ou quando vai ser preciso calcular uma interseção. Então está aí um exemplo, né? E tem os esquemas para a gente rejeitar trivialmente um segmento formado por um par de vértices, tá?
se o seu segmento ele tem dois vértices, P1 e P2, e se você fizer um E lógico e detectar que você obteve alguma coisa diferente de zero, isso significa que ele vai ter algum bit em comum que vai estar valendo 1, o que significa aí que os dois vértices eles vão estar fora com relação ao mesmo lado da sua janela. E nesse sentido você pode descartar aquele cara completamente. Tá? Da mesma forma, se você fizer um OR lógico dos códigos dos dois vértices, e se você obtiver o valor zero, isso significa que aquele segmento formado por aqueles dois vértices, P1 e P2, vai estar completamente contido dentro da nossa janela. Tá? Então a gente tem vários exemplos aí no nosso slide, né? Vamos pegar aí alguns deles só para dar uma olhada. Se você pensar naquele segmento do primeiro diagrama, né, o mais à esquerda, que está completamente contido na janela, e olhar para os códigos dos dois vértices, a gente vai ver que todos os dois vértices têm o código 0, né? 0, 0, 0, 0. Se a gente fizer um E lógico, a gente vai obter o valor 0, né? Isso significa que a gente não pode rejeitar trivialmente, mas quando fizer um O lógico, a gente vai obter o código 0, indicando, né, que a gente pode fazer uma aceitação trivial sem calcular nenhuma interseção. Tá? Por outro lado, né, agora vamos pegar um exemplo em que você tem um cara que é rejeitado trivialmente, quer dizer, o segundo diagrama, né, onde você tem dois vértices, um ali com código 1, 0, 1, 0, né, e o outro código lá mais abaixo 0, 1, 1, 0. Quando a gente faz um E lógico, a gente vai ver que vai ter um bit aí valendo 1, o que significa, né, que aquele segmento ali ele está completamente fora com relação, na verdade, ao lado direito, né, que é o bit correspondente ao R, aí o right, né, de direita. Então, nesse sentido aí, você pode descartar completamente aquele segmento. E, obviamente, se a gente fizer lá o OR, né, você vai ter algo diferente de zero, que ele impediria da gente fazer uma aceitação trivial. Isso é óbvio, né, porque se você já detectou que o cara está completamente fora, certamente ele não poderia estar dentro. Vamos pegar agora um exemplo aí em que você tem um objeto parcialmente visível dentro da janela. Né? Vamos pegar o último exemplo, que é o cara mais à direita, onde você tem o código 1010, né, ali no topo, e o código 010, 0100. Então, na verdade, a gente tem 0100, né, para o vértice abaixo do segmento, inferior do segmento, e o vértice superior tem código 1010. Fazendo um E lógico, você vai ver que está todo mundo com 0, que significa que você não pode descartar aquele cara trivialmente, porque um vértice está fora com relação a um lado e o outro vértice está fora com relação ao outro lado. Então você não sabe, na verdade, se tem uma parte do seu segmento que está dentro da janela ou não. O que é exatamente o que está acontecendo, né, nesse desenho aí mais à direita, né, o último joguinho da velha. Aquele caso ali, você tem os dois vértices do seu segmento fora da janela, mas ele tem uma região interna que está dentro. Tá? Então você não consegue rejeitar trivialmente. Se você fizer o OR lógico, você também não vai conseguir aceitar trivialmente. Tá? Então o que resta aí é determinar a interseção desse segmento com os lados da janela. E quais são os lados que eu vou precisar verificar e determinar a interseção? Exatamente calculando aí um OR exclusivo. Tá? Os bits que tiverem valor 1 no OR exclusivo vão determinar exatamente os lados em que eu vou precisar recortar, utilizar para considerar o recorte do meu segmento. Então, nesse caso aí do último exemplo, né, quando a gente fez o OR exclusivo, a gente obteve o bit 1 tanto para o bit da parte superior, o T, né, o top, um bit 1 para o bottom, a parte inferior, e um bit 1 para o right, né, o que significa que aquele segmento intersecta, né, tanto o lado superior quanto o lado direito e o lado inferior, e a gente vai precisar calcular a interseção desses caras, né, para achar a parte do segmento que está dentro da janela. Um ponto aí que eu já posso ressaltar para vocês de cara é que se a gente calculasse a interseção só com o lado direito, fazendo recorte só com o lado direito e o lado inferior, já resolveria o problema. Mas se a gente seguir o algoritmo, a ideia ao pé da letra, a gente vai precisar recortar também com o lado superior. Mas, de certa forma, ele já é desnecessário, porque quando você corta pelo lado direito, você já descarta todo aquele pedacinho que está acima do lado superior que deveria ser recortado. Tá? Isso aí é uma limitação, né, um probleminha que a gente tem no algoritmo aí do Cohen-Sutherland, né, que vai ser resolvido no próximo algoritmo que a gente vai ver, que é o do Sirius-Beck. Então, aqui tem um códigozinho em C, né, ilustrando
como a gente computa, como a gente calcula esse código binário que indica o posicionamento relativo dos nossos vértices. É simples, né? É uma função, ela retorna aí um byte, né? um caractere não sinalizado, um unsigned char, e ela recebe como parâmetro aí as coordenadas de um vértice, né? Você quer determinar aí se um vértice, qual é o código de um vértice. Então você tem um valor x e y, e você tem aí as coordenadas do lado da sua janela, né? Então, obviamente, se o teu y for maior do que o y máximo, ele está acima do lado superior da sua janela, e você vai acender o bit mais significativo, né? É o bit correspondendo ao T, ao top, ao lado superior, né? E fazer isso é bem simples, basta somar 8, né? Cujo código binário é 100. E da mesma forma análoga aí para os demais bits, né? Correspondentes a cada um dos lados da nossa janela. Então aqui a gente tem um programinha, né? Uma função que faz aí o recorte utilizando aquela função lá que calcula os códigos, né? Vou dar uma passada muito rápida, vocês podem olhar isso com calma depois, mas a ideia é simples, você passa os parâmetros correspondentes às coordenadas dos vértices, né? O x0, y0, x1, y1, quer dizer, os vértices do seu segmento, e as coordenadas da sua janela, né? E você tem 3 variáveis aí para armazenar códigos binários correspondentes ao posicionamento relativo dos vértices, né? O outcode 0 e o outcode 1, quer dizer, o código do primeiro vértice e o código do segundo vértice, e tem um outcode out, que vai ser o código de um vértice que esteja fora ali em relação a um determinado lado, né? Você tem uma variável lógica aí que ela vai representar se você vai aceitar ou não o seu segmento, né? E você tem uma outra variável lógica que indica quando o teu teste vai terminar. Então você tem um laço ali, né? Inicialmente você faz um teste verificando se você pode aceitar trivialmente o teu segmento, e não é muito difícil o que ele faz, né? Ele verifica se o código do primeiro vértice, do vértice 0, é igual a 0 e o código do segundo vértice é igual a 0, né? Isso seria análogo ou similar àquele teste com o OR, né? Se você fizer um OR lógico dos códigos binários dos dois vértices e obtiver 0, você tem a aceitação trivial. Então a gente observa que a variável accept recebe true, dizendo que você aceitou aquele segmento como um todo, e você vai fazer o done receber true, né? Indicando que você vai terminar o teste e não vai mais efetuar uma repetição. Você vai simplesmente sair desse laço determinado pelo do lá no início, né? Se isso não ocorrer, você faz mais um teste para verificar se você pode rejeitar trivialmente, e ali está o teste do E lógico, né? Por isso lá o símbolozinho ampersand da linguagem C indicando o E bit a bit, né? Entre os dois códigos binários. E se você tiver alguma coisa diferente de 0, você vai terminar o processo, e a aceitação vai estar valendo falso, né? Indicando que você vai rejeitar aquele segmento. E caso você não tenha essa condição, aí sim você vai precisar fazer a interseção, né? E como é que a gente vai fazer a interseção? A gente vai extrair o código binário de um vértice que esteja fora, né? Exatamente o que a primeira linha após o else está fazendo, e vai checar qual é o bit que está ligado, né? Se for o bit correspondente ao top, por isso que ele faz a comparação com 8, né? Você vai fazer a interseção com o lado superior, né? E caso contrário, você vai tentar fazer as interseções com os outros lados, verificando se o bit está ligado, valendo 1, né? E no final do processo, você vai fazer um recorte, vai gerar um novo vértice para aquele segmento, né? E vai atualizar, né? Por isso aquele último if ali, vai checar quem é o vértice que era o vértice que estava fora, né? Vai atualizar o código daquele cara e vai repetir o processo, né? Até que você eventualmente aí definitivamente tenha detectado que você pode eliminar aquele segmento ou vai aceitar o que sobrou, né? Então você vai fazendo os recortes passo a passo com relação a cada um dos lados, né? Da sua janela. Como funciona aí esse outro algoritmo que a gente vai ver? Tá? Ele, basicamente, ele utiliza a equação aí paramétrica da reta, tá? E ele vai evitar aquelas interseções desnecessárias que eu falei que vão ocorrer no coinsurgence, né? E o interessante desse algoritmo é que ele serve para qualquer polígono convexo, tá? A gente vai fazer uns exemplos aí com uma janela retangular, mas as ideias poderiam ser generalizadas para um polígono convexo qualquer. E como que ele funciona, tá? Ele se utiliza da noção aí de retas
representadas parametricamente, e de cálculos de produto interno, né? Então, a gente vai olhar ali, né, que você tem essa linha vertical representando aí um lado da sua janela, tá? No caso ali, para a gente, o lado esquerdo, né? E você tem um segmento dado por dois vértices P0 e P1, tá? Aquele pontinho PEI, desculpem, é o vértice superior do lado que você está testando, né? E o interessante é que a gente vai ver o seguinte: a nossa reta, ela pode ser representada através daquela primeira equaçãozinha, né? P de t, onde t é o parâmetro, é igual a P0, mais t vezes o vetor dado pela diferença entre o primeiro vértice, o P1, menos o P0, tá? Então, essa equação da reta, né, é uma equação paramétrica, e a gente vai observar o seguinte fato: o ponto de interseção, né, o ponto que vai estar no cruzamento do segmento P0 e P1 com o lado da nossa janela, ele vai satisfazer aquela segunda equaçãozinha. Quer dizer, se você considerar que o PT, o ponto de interseção, e calcular o vetor que vai do ponto correspondente ao vértice do nosso lado até o ponto de interseção, e fizer o produto interno com a normal, obviamente aqueles dois caras ali tem que dar zero, porque eles vão ser perpendiculares, né? Então, olhem só o vetor que liga o ponto de interseção com o PI, né? E comparem e vejam o ângulo que ele faz com a normal ao lado esquerdo lá da nossa janela. A gente vai ver que eles são perpendiculares e o resultado desse produto interno tem que dar zero, tá? E a gente calculando, substituindo, né, o PT pela equação original da reta, e fazendo as devidas manipulações, né, que são simples, né? O que a gente vai fazer é substituir aquele PT ali na segunda equação pela equação da reta, né, pelo P0 mais T vezes o P1 menos P0, e vai fazer uma manipulação algébrica, né, manipulando ali os produtos internos, e vai chegar à última equação, ali, a terceira embaixo, onde a gente tem o valor do parâmetro T, que é o parâmetro correspondente ao ponto de interseção do segmento com o lado da nossa janela, tá? Uma coisa interessante é que a gente também pode usar essas ideias do produto interno para verificar quando que um ponto está à esquerda, está dentro ou está fora com relação àquele lado, né? Então, pensando aí que a gente tem o nosso lado, o lado da nossa janela, e você tem agora um ponto, o segundo ponto, né, aquele segundo pontinho preto ali, após o P0, na direção que vai de P0 para P1, tá? A gente vai observar que esse pontinho, né, ele está fora com relação a esse lado, que é o lado esquerdo da nossa janela, hipoteticamente, né? Por quê? Se você calcular o produto interno do vetor que liga esse cara, o segundo ponto depois do P0, com o PI e a normal, a gente vai ter um valor positivo, tá? Então, toda vez que você tiver um valor positivo do produto interno da normal com o vetor que liga o ponto em questão com o ponto sobre o lado, e se você obtiver o valor positivo, você caracteriza aquele ponto como fora. E se você tiver um valor negativo, você vai caracterizar esse cara como dentro, tá? Da mesma forma, a gente vai poder, e a gente vai ver isso nos próximos slides, caracterizar quando a reta, o segmento, está penetrando na nossa janela ou quando ele está saindo, dependendo da direção do vetor determinado pelos vértices extremos do nosso segmento. O ponto interessante aí, a ideia que a gente vai lançar a mão é o seguinte: qualquer segmento vai interceptar, no caso de uma janela retangular, 4 retas, né, que vão ser as retas suporte dos lados da nossa janela, tá? A ideia, então, é que nós calculemos aí os pontos de interseção do nosso segmento com todas as retas suporte dos lados da nossa janela. Obviamente, as interseções que tiverem valor paramétrico menores que 0 e maiores que 1 vão ser descartadas, tá? Mas isso não é suficiente, porque a gente precisa detectar qual é a região interna. Já que você tem 4 interseções, somente 2 dessas é que vão determinar a porção do segmento que está dentro da janela. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai usar a seguinte ideia, né? O nosso retângulo, né? A nossa janela, ele, na verdade, é formado por a interseção de 4 semiplanos, conforme a gente viu anteriormente, né? Então, a janela ela vai estar numa região que é menor do que o Y1 ali, né, do Y superior, e ela é maior do que Y0, e ela vai ter pontos que são maiores do que o X0 e menores do que o X1, tá? E o que a gente vai verificar é o seguinte: se você pegar um segmento qualquer, um segmento numa posição geral, né, e observar as 4 interseções, a gente vai detectar que
a interseção que está entrando na janela, a interseção máxima, né, e a interseção mínima, segundo a ordenação sobre a nossa reta, o nosso segmento, é que vão determinar, essas interseções, essas duas interseções é que vai determinar qual é a porção que está contida na nossa janela. Mas a gente precisa observar uma coisa, que isso vai depender do sentido em que você está considerando ao penetrar na nossa janela. Tá? Isso vai ficar claro no próximo slide, onde a gente vai ver um desenho que ilustra essa ideia. Tá? Então, antes de mais nada, vamos pensar o seguinte, né? A gente vai tentar, de algum modo, caracterizar quando o ponto de interseção é um ponto que está entrando na nossa janela com relação à orientação aí do nosso segmento, ou quando ele está saindo. Tá? Como a gente vai fazer isso? Usando exatamente aquele produto interno entre a normal, tá, e o vetor determinado pelo ponto P1 e o ponto P0, que são os pontos que definem o nosso segmento. Se você tiver um valor negativo, isso vai indicar que aquela direção está penetrando na sua janela. E esse ponto de interseção a gente vai associar um sinal menos. Tá? Se você tiver um valor positivo, isso indica que o seu segmento está saindo da sua janela segundo a orientação determinada aí pela sequência P0, P1. Tá? No próximo slide a gente vai ver esses sinais direitinho, né, com relação ao retângulo. A gente vai ver o que a gente vai poder fazer com esses sinais para poder determinar qual é a porção do segmento que está contido na janela. Então está aqui exatamente o slide que eu queria chegar para mostrar para vocês a ideia. Né? A gente tem a nossa janela lá, formada pelos 4 lados, que estão sobre 4 retas de suporte, né? E tem esses 3 segmentos aí vermelhos, o AB, o CD e o EF. Então o que eu tinha falado para vocês é o seguinte: primeiro, calculem as 4 interseções com todas as retas que definem os lados. Até aí, beleza, está ok, né? E, bom, o que a gente pode fazer de primeira mão é o seguinte: bom, eu tenho 4 interseções, mas obviamente algumas delas podem ter valor de parâmetro T menores do que o zero, que significa que a sua interseção, na verdade, é a interseção da reta que contém o teu segmento, mas ela é uma interseção que está fora do segmento em si. Então pense aí, por exemplo, na reta AB, né? Na reta que dá suporte ao segmento AB, obviamente que ele vai ter uma interseção lá embaixo com o lado inferior, mas ele está fora do segmento. Tá? Aquela interseção teria um valor para o T menor do que zero, e esse cara não interessa para a gente. Tá? Nós vamos pensar aí num caso um pouquinho mais geral, que é o do CD. Né? A gente conseguiu 3 interseções válidas, né? E você tem a primeira, no sentido de C para D, com sinal negativo, indicando que o teu segmento está entrando com relação ao lado inferior, né? E depois você vai ter uma outra interseção também com sinal menos, indicando que o segmento entrou pelo lado esquerdo, e a última interseção ele está saindo do lado superior, por isso o sinal mais. Tá? O que a gente vai fazer é basicamente pegar o maior ponto de interseção de entrada e pegar o menor ponto de interseção de saída. Tá? Se por acaso o menor ponto de interseção de saída for maior do que o maior ponto de entrada, você vai ter o caso do segmento AB, onde aquele segmento ali das interseções do mais e do menos, ele está completamente fora da sua janela. O que a gente vai querer é uma sequência menos mais, quer dizer, entrando e saindo. E a gente vai pegar o máximo do menos e o mínimo do mais. Tá? Então é essa que é a ideia do algoritmo, para você determinar qual é a interseção do seu segmento com a sua janela. Então eu tenho ali um código, né? Um pseudocódigo ilustrando a ideia desse algoritmo. Quer dizer, você primeiramente vai calcular normal, né, para cada lado, né, e vai escolher um ponto representante para cada lado da nossa janela, que vai ser aquele PI que eu mostrei lá no primeiro slide correspondente ao algoritmo do Siriusbeck. Né? Então eu vou iniciar com o valor de parâmetro de entrada, esse TE, com 0, quer dizer, indicando que possivelmente o segmento todo seria aceito, né? Então o TE vai valer 0 e o TL vai valer 1. Tá? E para cada aresta eu vou fazer os seguintes cálculos. Primeiro eu vou detectar se a aresta não é paralela. Tá? E é fácil fazer isso. É só calcular o produto interno, né, da normal com o vetor correspondente ao segmento. E se isso der um valor diferente de 0, ele não vai ser paralelo. E aí o que eu vou fazer? Vou calcular o valor de T com relação àquela aresta, né, e vou determinar o sinal dessa interseção. Tá? E vou atualizar
o valor de TE se esse sinal for negativo e ele for maior do que o valor corrente que está em T, tá? Que está no TE atual, desculpem. E, da mesma forma, eu atualizaria o TL, né, se ele fosse um sinal positivo, um T de saída, de left, né, por isso TL, e ele fosse menor do que o T de saída atual que está em TL. Tá? Se você teve o caso em que a sua reta, o seu segmento é paralelo a um dos lados, você vai simplesmente verificar, né, se um dos vértices está fora, porque aí, nesse caso todo o segmento está fora e você retornaria esse valor nil aí, indicando, né, que todo o seu segmento está descartado. Tá? No final aí do processo, né, você vai fazer simplesmente um teste verificando se o seu menor ponto de interseção, o seu maior ponto de interseção de entrada, ele é maior do que o menor ponto de interseção de saída. Nesse caso, você tem rejeição. Em caso contrário, você simplesmente vai retornar, né, as coordenadas dadas aí pelos parâmetros do T de entrada e o T de saída. O que a gente vai estudar agora é recorte de polígonos, tá? Então, isso seria útil para a gente recortar regiões. Tá? E, obviamente, você recortar um polígono vai incluir aquele problema dos recortes dos segmentos de reta, né? E, de certa forma, a gente vai se basear naquelas ideias do Sirius Beck, né? Quando a gente for fazer um recorte de um polígono com uma janela, nós vamos gerar um outro polígono, né? Que vai ser o polígono aí recortado, que ele vai ter vértices que podem ser vértices da própria janela, vértices do polígono original, ou vértices que vão ser dados por interseções dos segmentos que formam aquele polígono com os lados da sua janela de recorte. Tá? O algoritmo que a gente vai ver é um algoritmo muito utilizado, um algoritmo comum, né, que é o Sutherland-Hodgman, e esse cara aí ele serve para você fazer recorte de qualquer polígono convexo. Então, essa ideia do recorte de polígono, né, com um retângulo, né, também é muito comum. Né? Então, a gente está sempre ilustrando aqui esse recorte de polígono com retângulo, porque o retângulo é exatamente a forma que define as nossas janelas. Né? E o problema mais comum aí de recorte é você recortar coisas em relação à sua janela de visualização. Então, nesses slides aí a gente consegue ver alguns exemplos simples, né? Você tem um polígono completamente contido, que é um triângulozinho, né? Um completamente fora e um que você tem interseção, mas você pode ter alguns casos bem enrolados, né? Imagine aquele caso ali em que a sua janela está dentro, na verdade, do seu polígono, no polígono que você quer recortar. Então, de certa forma, o resultado seria a própria janela, né? O exemplo do meio ali é um em que você vai gerar, na verdade, dois polígonos desconexos, né? Ou seja, um cara original que era uma forma conexa gerou dois caras ali separados, né? E você tem um outro exemplo ali também meio enrolado, né? Que você tem um cara completamente envolvendo ali curvo, né? Envolvendo a sua janela. Qual é a ideia aí do Sutherland-Hodgman, né? Ele é parecido com aquela ideia original lá do Cohen-Sutherland, né? A gente vai tratar lado por lado, né? E vai recortando parte do nosso segmento, do nosso polígono com relação a cada um dos lados, tá? Exatamente como está ilustrado ali na figura, né? Você começa com o seu polígono completo e vai fazendo o recorte desse polígono com relação a um lado, tá? Aí você obtém um polígono intermediário e aquele polígono intermediário vai ser recortado com relação ao outro lado e assim sucessivamente, tá? No final do processo em que você fez o recorte em relação a cada um dos lados, você tem o polígono resultante que está contido no interior da sua janela. Como que a gente vai tratar esse problema, né? A gente vai representar o nosso polígono através de uma lista circular de vértices, tá? Então, a gente vai obter uma lista, né, circular. Você pode implementar isso através de uma lista encadeada, mas é mais comum aí você implementar isso através de um array mesmo, mas desde que ele forme uma estrutura de lista circular, né? E a gente vai processar os vértices arestas em sequência, tá? Iniciando num certo elemento, né? E a gente vai recortar esses elementos, né? Vai estudar esses elementos com relação a cada um dos lados que vão definir aí os semiplanos, né? Com relação àquele lado, tá? A ideia é bem simples, quer dizer, se você tiver, com relação aos vértices, né? Um vértice que estiver dentro da região de interesse com relação dos lados, você vai copiar para a saída, quer dizer, você vai gerar uma outra lista, né?
de vértices. Na verdade, você pode gerar mais de uma lista, lembrando ali daquele exemplo anterior em que você, a partir de um polígono inicial, gerou 2 quebrados, né? E se esse vértice estiver fora da região de interesse com relação àquele lado específico que você está tratando, você vai simplesmente descartar aquele vértice. Com relação às arestas, a gente também vai ter o mesmo caso, né? Você vai poder descartar uma aresta cujos vértices estão completamente fora da região de interesse, e se você tiver a interseção, você vai ter que copiar o vértice de interseção para a sua saída, né? Para a lista de vértices correspondente ao polígono resultante. Então, esses desenhozinhos aí, eles ilustram essa ideia, né? Vamos imaginar que a gente começou num vértice ali que está S, né? E tem um segmento que vai de S para P, e o vértice P, ele está dentro da nossa região de interesse. Por exemplo, o lado direito de uma janela, né? Então, esse cara, o P, vai ser copiado para a nossa lista final. Nesse momento, agora, você vai estudar a aresta, né? Que vai de P para o próximo vértice. Mas antes disso, você estuda o que vai acontecer com esse segmento, né? Você vai ver que o aresta que vai do novo S para o P, o segundo desenho, né? Você vai ter uma interseção. Por quê? Porque o ponto P, o novo ponto P está fora e o novo ponto S está dentro, né? E esse ponto de interseção vai ter que ser copiado para a lista, tá? No próximo passo, você vai checar o novo S e o novo P, né? Você vai ver que esses 2 vértices estão fora da região de interesse, correspondendo ao lado que a gente está estudando, e esses 2 caras vão ser descartados, né? E, finalmente, agora você vai estudar a aresta, que vai agora do novo S para o P, no último desenho, o desenho mais à direita, né? Vai ver que esses caras intersectam o nosso lado. Você vai copiar agora tanto o vértice de interseção, quanto vai copiar o vértice final desse segmento que não foi considerado, né? Que era aquele S inicial lá no primeiro desenho. Olha só, o interessante é que a gente obteve uma das arestas ali degeneradas, né? Na verdade, uma das regiões do nosso polígono ele se degenerou, na verdade, em 2 arestas, e essas arestas são coincidentes, tá? Isso aí pode gerar alguns probleminhas para a gente vai ver depois como tratar esse caso. Então, esse aí vai ser um polígono que a gente obteve através da aplicação daquele processo anterior, levando em conta o lado superior, né, da nossa janela. A gente, obviamente, vai obter um polígono resultante, que é esse polígono aí em azul, tá? E ele vai ter que agora, vai ter que ser analisado com relação a mais um lado, na verdade, com relação a todos os lados da nossa janela. Então, a gente vai tentar agora fazer o recorte com relação ao lado direito, tá? E, finalmente, a gente obtém essa figura aí. O que aconteceu? Na verdade, o que a gente desejaria seriam 2 triângulos ali separados, mas o processo gerou 2 arestas, né? Na verdade, 2 linhas ali degeneradas, que na verdade seriam parte do nosso polígono, tá? Então, na verdade, o resultado desse cara aí é uma coisa conexa, né? Mas não é bem o que a gente desejaria, porque ele criou o que a gente chama de arestas fantasmas, tá? Nos próximos slides a gente vai estudar um mecanismo bem simples, na verdade, de como eliminar aquelas 2 linhas ali que sobraram na nossa janela. Então, como que a gente vai resolver esse problema das arestas fantasmas? A ideia não é muito difícil. O que a gente vai fazer é rotular os vértices de interseção como vértices de entrada ou de saída. Quer dizer, a gente vai ter um vértice alfa, que é um vértice de dentro para fora, né? E um vértice beta, que é um vértice de fora para dentro, tá? E a gente vai iniciar o percurso, né, de algum vértice de fora da nossa janela, né? E vai percorrendo, fazendo o mesmo processo que a gente fez anteriormente. No momento que você encontra um vértice de entrada, quer dizer, ele está vindo, o segmento está vindo de dentro para fora, você rotula aquele cara como beta, né? E você vai continuar, né, até que você encontre aí, possivelmente, um vértice de interseção de saída, que é um alfa. Nesse momento, você vai conectar esse alfa com o último beta que havia sido detectado. Então, no caso esse exemplo aí, dessa figurinha, né, vamos supor que nós começamos com o vértice superior direito, tá? Ele, obviamente, está fora,
você vai estudar o segmento, né, que vai dele para dentro da nossa janela, e você vai encontrar aquele vértice de interseção que vai ser rotulado como beta, e continuando o processo, em algum momento ali, na aresta inferior, você vai detectar um vértice de interseção, que é um vértice alfa. Nesse momento, você vai interromper o processo, né, momentaneamente, vai fazer uma conexão desse alfa com o último beta detectado. Então, nesse momento ali, você vai gerar uma região conexa, né, e vai continuar o processo. Então, vamos ver o exemplo aí nesse slide, né? Eu vou estudar o meu polígono com relação ao lado superior da minha janela, né? E vou rotular todos os vértices do meu polígono, só a título aí de simplificação, né, para a gente estudar aí o processo, da seguinte forma: vértices que estão fora eu vou chamar de VF, vértices que estão dentro de VD, né? E obviamente os vértices de interseção que pertencem ao segmento que está penetrando, né, a janela pelo lado superior vai receber o rótulo de B0, e um vértice de interseção que corresponde à saída do segmento vai ser um vértice beta. Desculpa, o anterior era um vértice beta, né? E o vértice que está correspondente ao segmento que está saindo, né, do lado vai ser um vértice alfa. Tá? Então, dessa forma, a gente tem a seguinte sequência, né? Lembrando que a gente tem uma lista circular. Né? Você tem o VF0, B0, VD0, alfa 0, VF1 e assim por diante. Então, percorrendo essa lista, né, você vai detectar que o VF0 ele é um vértice que está fora, ele vai sair da lista final. Né? Então, aquela segunda linha ali abaixo é a lista resultante, que vai corresponder aos polígonos que a gente vai gerar com base no recorte pelo lado superior. Né? Então, o VF0 não vai ser incluído na lista final. O beta 0, que é a interseção do segmento que vai do VF0 com VD0, vai ser incluído, né? E ele é um vértice rotulado como beta. Ele vai para a lista final, aquela lista que começa ali na segunda linha da nossa figura, do nosso slide, né? E o próximo vértice é o VD0, que é um vértice interno, ele também vai para a lista. E nesse momento você vai encontrar um vértice de interseção que é o alfa 0, tá? Esse cara, ele é incluído na lista, e nesse momento você vai incluir também o último beta que você detectou, que é o beta 0. Então, nesse momento você fecha uma lista circular que determina para a gente aquele primeiro polígono, que vai ser um polígono recortado, que é o triângulozinho que vai ser gerado pelo recorte do polígono todo azul com o lado superior da nossa janela. Continuando o processo, você vai perguntar se o VF1 está dentro ou está fora. Obviamente ele está fora, você continua passando para o VF2. Nesse momento você vai encontrar um vértice de interseção, ele é um vértice de entrada, ele vai ser rotulado como beta 1. Tá? Você vai continuar analisando os demais vértices, né? O VD1 vai ser copiado para a nossa lista, o VD2 também, o VD3 da mesma forma, e nesse instante você vai encontrar um alfa 1. Tá? Esse alfa 1 vai ter que ser conectado com o último beta corrente, que é o beta 1, tá? E nesse instante você vai gerar uma outra lista correspondente ao outro polígono, você vai gerar aí duas componentes conexas, né? E vai continuar o processo agora analisando o VF3, que obviamente é um vértice externo, tá? E vai voltar para o VF0, interrompendo e encerrando o seu processo. Então, quando você fez o recorte dessa região azul com relação ao lado superior da sua janela, você gerou duas componentes conexas, que são aqueles dois polígonos que a gente vai ver no próximo slide. Então, está aí, né, os dois polígonos resultantes do recorte com relação ao lado superior da nossa janela. O que a gente vai fazer agora é recortar os dois polígonos resultantes com relação ao lado direito, né, e a gente vai obter o seguinte polígono usando as mesmas ideias. Né? Então está lá, né, o VD0, o VD1 e VD2, correspondentes ao triângulo, estão completamente contidos na região de interesse com relação ao lado direito. Tá? E se a gente começar do VF0 agora, do segundo polígono, e percorrer todos os vértices dessa lista, a gente vai gerar um outro triângulozinho, né, que vai conectar o beta 1, o VD3 e o beta 0, o VD3 e o alfa 0, né? No momento em que você achou o alfa 0, você conecta ele com o último beta encontrado, que é o beta 0, e vai gerar um outro triângulo, resultando na figura que a gente vai ver no próximo slide. Então, dessa forma, a gente eliminou aquelas duas arestas fantasmas, né, que a gente tinha obtido através do processo anterior. Então, agora, usando esses rótulos para os vértices de interseção, a gente consegue eliminar aquelas linhas
que apareciam aí ligando duas componentes que deveriam ser separadas. Tá? Obviamente que esse processo de eliminar essas fantasmas não é nada muito crítico. Muitas das vezes a gente pode nem usar, porque ele acaba não afetando muito o processo de visualização. Tá? Então, para fechar aí a aula, né, e essa ideia do algoritmo Sutherland-Hodgman, por que ele é um algoritmo interessante? Primeiro, ele é generalizável aí para 3D, né? Você pode usar essas mesmas ideias para fazer recorte aí no espaço, tá? Por exemplo, recorte de um polígono com relação a um paralelepípedo, né? Isso aí pode ser facilmente implementado em hardware. Por quê? Porque a gente viu que cada vértice é analisado separadamente, né? Então, isso pode ser facilmente levado para a arquitetura de pipeline das placas gráficas, né? Você não precisa levar em conta elementos anteriores, você simplesmente passa um vértice, faz análise e manda ele para frente, por exemplo, para um outro lado, né? Você pode entender que o recorte com relação a cada um dos lados são estágios diferentes do seu pipeline, né? Então, essa ideia do Sutherland-Hodgman é muito facilmente implementada aí em placas aceleradas, né, nos hardwares gráficos que a gente encontra atualmente. Tá? E, bom, o único probleminha que a gente tinha com o Sutherland-Hodgman é gerar essas arestas fantasmas. A gente viu que isso é facilmente resolvido usando aquele processo de rotulação, né? Há um custo adicional aí de você detectar quando que um vértice de interseção é um vértice correspondente à penetração de um segmento num dos lados da janela, ou quando ele é correspondente um vértice de interseção correspondente à saída desse mesmo segmento. Tá? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.